Quando você pensa em Cabo Verde, o que vem à sua mente? Um arquipélago de ilhas ensolaradas, paisagens de tirar o fôlego, um povo gentil que dança com a alma e canta a morabeza? Sim, tudo isso é verdade, mas essa beleza esconde uma dor, uma ferida aberta, uma história enterrada sob séculos de silêncio, disfarçada em manuais escolares, romantizada por quem nunca sentiu o peso do chicote nem o vazio da identidade roubada. Cabo Verde não foi só colônia portuguesa. Cabo Verde foi um entreposto estratégico de um dos crimes mais perversos da humanidade: o tráfico transatlântico de africanos escravizados. E isso precisa ser dito, alto, claro e sem suavizações. O arquipélago desabitado até meados do século XV foi ocupado pelos portugueses com um único objetivo: transformar aquelas ilhas em uma engrenagem do império colonial. A localização de Cabo Verde era perfeita, no centro do Atlântico, a meio caminho entre a costa africana e as Américas. Os colonizadores logo perceberam o valor militar, logístico e comercial daquelas ilhas. E o que começou como uma simples ocupação virou uma das bases mais importantes do tráfico negreiro no Atlântico. Milhares de africanos capturados nos territórios da atual Guiné-Bissau, Senegal, Serra Leoa, Mali e outros países eram levados à força para Cabo Verde. Ali, antes de seguirem viagem, eram preparados. Essa preparação incluía batismo forçado, mudança de nomes, catequização violenta, classificação física e até mesmo engorda, para parecerem mais saudáveis aos compradores. Homens e mulheres eram tratados como gado, como carga viva. A cidade de Ribeira Grande, na ilha de Santiago, virou um centro comercial onde os corpos negros eram negociados à luz do dia, em frente às igrejas católicas e às residências da elite branca. Que não estamos falando de algo pontual. Estamos falando de séculos de tráfico, séculos de dor institucionalizada, de sofrimento transformado em rotina. Cabo Verde, durante boa parte dos séculos XVI e XVII, foi uma das principais rotas comerciais do tráfico atlântico. Estima-se que milhões de africanos passaram por ali antes de serem espalhados pelo continente americano. A cada viagem, um pedaço da África era arrancado, e Cabo Verde se tornava o ponto de desconexão entre o continente e seus filhos. Um ponto de silêncio, um ponto de ruptura. Mas o mais cruel é que essa história não termina aí. Porque os próprios cabo-verdianos, os filhos dessa terra marcada pela diáspora, também foram vítimas. Muitos foram escravizados e enviados ao Brasil e às colônias portuguesas. Outros foram doutrinados para colaborar com o sistema colonial. Cabo Verde virou uma colônia modelo para Portugal, não pela resistência, mas pela assimilação. Em vez de impor dominação pela força bruta, como fez em Angola ou Moçambique, os portugueses apostaram numa estratégia mais sutil: o domínio da mente, o controle da cultura, o apagamento da origem. Aos poucos, os cabo-verdianos passaram a se afastar do continente africano. A cultura africana foi sendo substituída por uma cultura colonial, miscigenada, eurocentrada. O português virou língua obrigatória. As tradições africanas foram desacreditadas. A história da África foi apagada dos livros e substituída por narrativas portuguesas que glorificavam os descobridores e escondiam os crimes. Ser africano passou a ser sinônimo de inferioridade, e o cabo-verdiano foi empurrado para uma identidade instável. Não totalmente africano, nem totalmente europeu, suspenso entre dois mundos, com raízes cortadas e uma autoestima ferida. Essa identidade fragmentada não surgiu por acaso. Foi projeto político arquitetado nos gabinetes de Lisboa. Cabo Verde foi o laboratório da colonização civilizatória. Um povo negro, mas condicionado a negar sua negritude. Um povo africano, mas ensinando a seus filhos que Portugal é a mãe pátria. Essa manipulação psicológica deixou marcas profundas. E até hoje, há quem repita, sem perceber, os discursos herdados do colono. Há quem se envergonhe da cor, do cabelo, da ancestralidade. Há quem ainda diga: nós somos diferentes dos africanos do continente. Mas será mesmo?
Essa é a armadilha da colonização. Ela não se limita ao domínio do território. Ela destrói a autoestima, sabota a memória, vicia o olhar. E enquanto isso, a verdadeira história fica esquecida, silenciada. Cabo Verde não foi apenas uma base logística. Foi um dos maiores pontos de redistribuição de africanos escravizados do Atlântico Sul. Foi ali que milhares de vidas foram interrompidas, onde famílias foram separadas, onde o continente perdeu seus filhos, e os filhos perderam sua origem. Essa dor atravessa o tempo. Está inscrita nos sobrenomes impostos, na religião forçada, no idioma que foi tornado obrigatório. Está no silêncio dos avós, no vazio das genealogias, na ausência de raízes. E quando finalmente chegou o século XX e os ventos da independência começaram a soprar pela África, mais uma vez Cabo Verde foi usado. A colônia era considerada exemplar por Portugal, um modelo de sucesso da assimilação. Mas essa ilusão ruiu diante da força de líderes como Amílcar Cabral, que rompeu com o discurso colonial e gritou o óbvio: nós somos africanos. E ser africano não é vergonha, é poder, é origem, é dignidade. Cabral entendeu que a luta por independência não era apenas militar, era cultural, espiritual e psicológica. Ele sabia que o inimigo mais perigoso não era o soldado armado, mas a ideia implantada no cérebro de que Portugal nos civilizou. Essa frase é veneno. É uma mentira contada tantas vezes que virou parte da linguagem. Cabral combateu essa mentira com educação, com consciência histórica, com ação política, e por isso foi silenciado, assassinado. Porque quem acorda os povos incomoda os impérios. Hoje, décadas depois da independência, a pergunta que não quer calar é: Cabo Verde já se libertou totalmente? Ou ainda carrega os grilhões invisíveis da colonização mental? A resposta está no modo como a história é contada nas escolas, no modo como os africanos do continente ainda são vistos, no modo como se discute, ou se evita discutir, o papel do arquipélago no tráfico de escravizados. Está na ausência de museus, de memoriais, de políticas públicas de reparação histórica. Mas há uma nova geração que não aceita mais o silêncio. Jovens que querem se reconectar com a África, com sua verdadeira história, com sua força ancestral. Gente que quer saber a verdade, mesmo que doa, porque só a verdade cura, só a verdade liberta. Cabo Verde não pode continuar sendo contado apenas como o primeiro território descoberto pelos portugueses. Isso não é descoberta, é invasão, é ocupação, é colonização e precisa ser nomeada como tal. Precisamos recuperar o nome dos que foram apagados. Precisamos resgatar as tradições que foram demonizadas. Precisamos curar essa identidade partida, essa alma ferida, esse povo dividido. E tudo isso começa com a memória, com a coragem de olhar para trás sem medo, com a força de dizer: nós fomos usados, explorados, manipulados, mas não fomos vencidos, porque o povo cabo-verdiano resistiu, sobreviveu e agora desperta. Se você chegou até aqui, eu te convido a fazer parte dessa reconstrução. Comenta aqui o que mais te tocou nesse vídeo. Envia para alguém que precisa ouvir isso. E, principalmente, se inscreve agora no canal. Porque aqui, a história é contada sem maquiagem, sem filtro, sem vergonha de dizer a verdade. Porque quem conhece a própria história, ninguém cala, ninguém domina, ninguém separa da sua raiz. E Cabo Verde, meu irmão, minha irmã, é raiz africana. Raiz que sangrou, mas não secou. Raiz que agora cresce, consciente, firme e indomável.